Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que está nas redes sociais também nos acompanhando aqui pela TV Cidade, né? Qualquer momento do dia, da noite. Então é muito bom a gente poder entrar no espaço que você nos cede, seja ele na sua casa, no seu trabalho, ou às vezes mesmo no smartphone, nas outras plataformas, né? Que comportam aí o nosso vídeo, o nosso trabalho aqui no programa das 6 e em todas as outras produções também aqui da nossa TV Cidade. Bom, gente, hoje é dia 12 de junho, né, de 2018, terça-feira, é o dia aí dos namorados, muita gente correndo nessa loucura, aproveitando agora a noite aí para ficar com o namorado, com a namorada, né, os casais, as esposas, os maridos. É muito bom, e quem dera todos os dias a gente visse uma movimentação assim, especialmente das formas espontâneas, não aquelas comerciais, né, que muita gente sai procurando, briga com o namorado, com a namorada o ano inteiro, aí sai procurando um presente para agradar agora, né, e tentar se reconciliar, né. Eu acho que o amor a gente tem que cultivá-lo todos os dias, como a gente deve cuidar também de uma flor todos os dias, né, para que a gente possa ter um jardim bem florido. Então um abraço aí a todos aí que tem a oportunidade de ter o outro ao seu lado, né? Então aproveite bem para a gente semear amor pelo mundo. Mas hoje também é um dia muito especial e muito importante, porque hoje no mundo é lembrado, né, o combate ao trabalho infantil. Então hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho, que é vinculada à ONU, Organizações das Nações Unidas, desde 2002, e o objetivo é alertar a comunidade, né, para que a comunidade, os governos, né, para a realidade do trabalho infantil, uma prática ainda muito corriqueira, seja no Brasil ou no mundo, né, especialmente em condições subdesenvolvidas, como é o nosso caso. Então aqui nós estamos recebendo no nosso estúdio representantes, né, de entidades aqui da nossa cidade, que atuam aqui na nossa região, que atuam no sentido de promover, defender, qualificar as nossas crianças e jovens de forma adequada para o mercado de trabalho. Existe essa possibilidade? Existe sim. E eles vão aqui apresentar. Então eu estou recebendo aqui Mônica Marcelli Oliveira, supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIEE, ela é supervisora aqui da unidade Taubaté e também lá do posto de atendimento de Lorena. Então é uma área de abrangência bem grande. Sim. Temos aqui a Catarina de Paula, ela que é coordenadora e instrutora da Guarda Mirim Taubaté, né? Aqui, ergue a mão, dá um tchau pro povo aí. É o Jefinho, tá vendo? Bom, não vou brincar com ele do perfume, mas tudo bem, ele tá lá, nós estamos aqui, então não vamos sentir, né, gente? E temos aqui a Lídia Esper, ela que é professora da RASC, que é a Rede de Assistência Socioeducacional Cristã, né? E é professora aqui do Polo de Taubaté, porque tem outras unidades espalhadas aqui também pelo estado de São Paulo, né? E temos a Marília Gabriela, que é aprendiz por enquanto, é a charada nossa querida Marília Gabriela, né? Apresentadora renomada de tantas e tantas emissoras, e daqui a pouco ela vai explicar se ela vai querer também enveredar para o lado da comunicação, mas por enquanto ela vai contar pra gente a experiência, né? Como jovem aprendiz, como aprendiz aí do projeto da RASC. Gente, primeiramente, boa noite para vocês, né? Boa noite. Eu comecei aqui dando esse breve relato, né, a respeito da nossa realidade mundial, né? E trazendo para o nosso país também essa situação, né? Primeiro, gostaria de que vocês pudessem nos colocar a par os nossos telespectadores, com relação ao trabalho infantil. O que caracteriza trabalho infantil e exploração desse trabalho? Exploração do trabalho infantil, né, que nós temos trabalhado nessa semana, em especial nessa campanha,
são as piores formas de trabalho infantil. Entre elas, né, atividades que são desenvolvidas na rua, com o jovem exposto a sol, chuva, o trabalho doméstico, a exploração sexual, dentre outras formas, né, que são degradantes e não colaboram com o processo de formação daquele indivíduo, daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente. Né? Então, essas são as formas que nós combatemos com relação à exploração do trabalho infantil. Porque existe uma forma certa de se trabalhar, né? Existe uma forma certa de se iniciar um processo de aprendizagem. Então, essas que eu citei são as piores. Né? Bom, tem um dado aqui da Unicef, né, que também é uma entidade, é uma das agências ligadas à ONU, que diz que estima que aproximadamente 168 milhões de crianças sejam vítimas de trabalho infantil em todo o mundo. Né? E a Organização Internacional do Trabalho diz que 20 em cada 100 crianças começam a trabalhar a partir dos 15 anos. Né? Porque ainda temos, diante aí de tanta medida protetiva, né, de organizações como a ONU e suas agências atuando contra esse trabalho infantil, porque ainda temos tanto trabalho infantil explorado de forma inadequada no mundo e no nosso país? Bom, eu acredito que falta um pouco de regulamentação ainda, de fiscalização nesse sentido, porque a criança ela começa a trabalhar por uma iniciativa muitas vezes dos próprios pais. Então é necessário o amparo a essa criança, o amparo a esse adolescente, que é o que as nossas entidades têm como principal objetivo, para que a criança não precise viver nessa marginalidade. Porque o problema é o trabalho sem um sentido. Eles trabalham num semáforo, né? Aqui nós temos uma realidade talvez um pouco diferente do resto do Brasil, por estarmos numa metrópole, estamos muito perto de São Paulo, né? Mas mesmo assim nós vemos uma criança pedindo, uma criança vendendo bala. É um trabalho sem sentido, é um trabalho que não edifica, é um trabalho que não profissionaliza, e esse problema precisa ser visto pelas organizações, né, com uma maneira muito séria, porque o jovem está em desenvolvimento e ele precisa desse amparo, ele precisa desse auxílio. Lídia, quando essa criança, esse adolescente não tem acesso, né, aos direitos que a ela são dados por conta de ter que trabalhar muito cedo, quais são os fatores, né, posteriores para o desenvolvimento dessa criança? O que pode acontecer com ela? O que prejudica nesse desenvolvimento? Acho que prejudica tudo. Se a criança não tem um rumo certo desde pequeno, ela vai prejudicar todo o futuro, a possibilidade de futuro que ela vai ter quando ela já estiver no mercado de trabalho, na idade certa. Então, a falta de uma perspectiva assim, de acompanhamento desse jovem desde pequeno, né? Não deixar ele ir por esse trabalho forçado, um trabalho que não vai trazer nada de positivo para essa criança, vai atrapalhar todo o desenvolvimento dela, tanto social, psicológico. Então a gente acaba vendo muitas crianças na rua, a hora que eu vejo uma criança, eu falo, qual vai ser o futuro dessa criança, né? O que está por detrás? Cadê a família dessa criança que não está acompanhando? Então é muito preocupante a gente não ter um programa certo, né? Pensar mais no futuro dessas crianças, porque não dá para definir um futuro de qualidade e, consequentemente, o nosso país fica sem qualidade de geração. Eu acho que tem muito aquela questão também, melhor tá trabalhando, melhor tá fazendo isso do que tá na rua. Tá na rua. E aí, assim, esse conceito do estar trabalhando precisa ser melhor desenvolvido, né, na nossa sociedade, porque é bom sim, mas uma criança de 10, 11 anos que está vigiando um carro, ela tem que estar na escola, o lugar dela é na escola, ela tem que estar sendo, né, alfabetizada, tem que estar sendo direcionada para o caminho que é a educação. Então, eu acho que tem muito disso ainda na sociedade, né? Comecei a trabalhar cedo e não morri, né? Fez mal. Tem que fazer isso mesmo, não vou, né? É verdade. Tem
até uma frase dessas campanhas que fala o seguinte: criança não trabalha, criança dá trabalho. É verdade. Criança tem que dar trabalho, criança tem que brincar. O momento certo, tudo tem a hora certa de acontecer. Sim, o próprio ECA garante esse direito, né, para a Exatamente. criança. Então, é importante repensar sobre esse pensamento que a sociedade tem como um todo, né? Quer dizer, é uma questão cultural ainda que precisamos quebrar, é um dos tabus que a nossa sociedade ainda tem, porque deu certo com os avós, deu certo com os pais, teoricamente, né? Tudo dá certo deles. É uma outra forma, uma outra visão, uma outra época, né? É uma situação que nós temos que quebrar porque, como a Lídia falou, ela consegue enxergar, Sim. mas muita gente não consegue enxergar situações de trabalho infantil, né? Sim. Que caracteriza o trabalho infantil. Sim, exatamente. Como que a gente faz para quebrar isso, gente? Eu acho que é aquele trabalho de formiguinha mesmo, né? Trabalho de conscientização, campanhas como essa que são feitas, né? Para que essas informações cheguem na sociedade como um todo. A divulgação da lei da aprendizagem. Pode trabalhar? Pode, mas tem que trabalhar certo. Tem que ter critério, tem que ser alinhado com o processo de educação. Precisa investir na educação do país. Não se tem um país melhor, um município melhor, sem educação, que é o investimento básico ali da qualidade. E a aprendizagem profissional proporciona isso, né? A educação alinhada ao trabalho. Então, eu acho que é um dos diferenciais aí. Campanhas e sociedade se envolvendo. Bom, vamos aproveitar e colocar na roda já ele que é professor, né? Ele é representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Já passou na sua frente aí, o programa é ao vivo. Professor Fernando Borges, né? É o coordenador da Comissão de Comunicação e Eventos também aí do CMDCA. E foi quem provocou essa discussão aqui, né? Conosco, também somos lá do CMDCA, né? Estamos juntos aí nesse trabalho. Boa noite, professor. Boa noite, André, né? Boa noite aos colegas aí das entidades, né? Que desenvolvem projetos de aprendiz na cidade, né? Acho que é muito importante o combate ao trabalho infantil passa necessariamente pelo desenvolvimento do projeto do aprendiz, né? Então, acho que é importante, né? As pessoas conhecerem as entidades e saber, né, que existem projetos para disputar, né, o adolescente com relação às opções dele aí. Bom, antes da gente falar desses projetos, como eu já contextualizei aqui, eu gostaria também que você contextualizasse, porque existe, antes dos projetos, existe legislação, né, que garante, aí, acho que uma das mais importantes é a que vem através do estabelecimento do Estatuto da Criança e Adolescente, né, que foi o que regulou isso, né, e muita gente tem medo e tem aversão quando fala do ECA, né, no caso do ECA, hoje a criança não pode trabalhar, por isso que aumentou esse nível de bandidagem, etc. Né? São os discursos que a gente ouve aí nas esquinas, né? E pelas praças, né? Pessoas às vezes que não vão buscar a informação adequada. Eu gostaria de saber como que essa legislação ampara, né? E ajuda a projetar essa formação do jovem, da criança, né? Do adolescente, na forma do aprendiz. Bom, o ECA veio para garantir, né, direitos, entre outros, juntamente com a própria lei da aprendizagem, que garante que as empresas elas têm aí de 5 a 15%, né, de preenchimento de vagas dos adolescentes, dos aprendizes, né? Então, o ECA, entre outros direitos, ele veio justamente para regulamentar. Se pode, então pode a partir de quando? Pode como, né? Então, os projetos, eles têm todo um embasamento legal para que eles existam. Tem a questão do trabalho que deve ser feito, porque o adolescente ele não vai justamente só trabalhar, ele vai ter um amparo por trás ali de tudo isso, porque o adolescente ele não tem experiência. Então, o que as entidades, eu falo, né, pensando na minha entidade, nós preparamos o adolescente para que ele tenha condições de oferecer para a empresa. Porque se a empresa precisa do adolescente, então eu tenho que formar esse adolescente. Então o ECA ele visa essa garantia. O adolescente ele tem que ser preparado, ele não vai ser simplesmente jogado na empresa e se vira. O adolescente ele tem uma preparação prévia, ele tem uma base e um amparo das entidades para que ele seja colocado e ele se mantenha no emprego como aprendiz
durante todo o tempo. Existe um tempo mínimo, né, de contrato que tem que ser estabelecido, ele não pode deixar de frequentar a escola, então o ECA também visa esse lado, porque o problema do trabalho infantil é que a criança, o adolescente, ele vai sair da escola simplesmente. Sim. Então a escola nessa fase é o principal objetivo da criança, da formação da criança e adolescente. Então, entre outras garantias, o ECA também visa isso. A criança ou adolescente especificamente, ele vai trabalhar sim, mas a escola precisa ser lembrada, a escola não pode ser esquecida, porque a principal tarefa do adolescente é frequentar a escola. O trabalho é um plus que vem para desenvolver o jovem, para que ele se torne um adulto, um profissional no futuro mais preparado para que ele possa oferecer para a empresa. Eu tenho uma experiência, porque qual é o problema do jovem hoje? Ele entra no mercado de trabalho com 18 anos sem experiência nenhuma. E o que a empresa quer? Experiência. A empresa quer experiência, né? Dentro disso, vou aproveitar e colocar a Lídia para poder falar também da RASC, né? Como que tem sido feito o trabalho de vocês, né? A Guarda Mirim, a gente tem aí uma tradição, né? Acho que bem antes do ECA, André, né? 55 anos amanhã. 55 anos amanhã. 55 anos amanhã, estamos em comemoração. Ô Salomé, você não falou, o Fernando Borges trazia o bolo pra gente. Passava lá na Guarda Mirim. Tá sendo gravado. Passava na Guarda Mirim e trazia o bolo pra cá. Então, parabéns a todos, né, que durante anos passaram aí pela Guarda Mirim, qualificando tantos e tantos adolescentes, crianças, jovens da nossa cidade, continuam fazendo esse trabalho, né? Renan, que é o nosso conselheiro lá, representante, também um abraço para ele, que está junto com a gente, né? E eu gostaria que você falasse da RASC também pra gente, e aproveitando a Marília Gabriela, você não... Já trouxe a entrevistadora aqui. Vamos entrar nessa roda e perguntar para ela também como que foi que ela conheceu a RASC e como que ela entrou nesse processo de aprendizado. Então, eu já estou na RASC como professora há 8 anos. Ela é do nosso estado de São Paulo e a sede dela é em Bauru, né? Então, lá em Bauru começou como uma assistência só para adolescentes de rua, assim, então acolhia esses meninos, cuidava, e daí começou esse processo de mudar para uma entidade que fazia a inserção desses jovens aprendizes no mercado. Então começou lá por Bauru e veio tomando conta do estado inteiro. Então eu não sei exatamente agora de cabeça quantas são, mas temos vários polos no estado inteiro de São Paulo, então a gente consegue ter uma ideia geral do que acontece aqui no estado. E aqui em Taubaté, não é tão antiga, a Guarda Mirim, mas a gente está aumentando, graças a Deus, conseguimos começar com 4 jovens, 3, assim, agora já estamos com 25 jovens, então 25 oportunidades diferentes de mudar o futuro desses adolescentes. E a gente busca sempre esses pilares, assim, então um jovem que tenha, para ele entrar na entidade, ele tem que estar na escola, tem que ser um bom aluno, então a gente vê, acho que se bobear, pega o boletim antes deles, né? Então tem acesso bimestral aos boletins, então sempre tá junto com a escola nesse sentido de... Eles reclamam, cansado às vezes, né? Mas como é importante essa união da escola com o trabalho. Sim. Então a gente procura também ajudar as famílias que mais precisam, né? Então não tem nepotismo, não tem essas coisas, a gente procura ajudar as famílias para realmente, a ideia da RASC não é só colocar o jovem no mercado de trabalho de um jeito certo, mas é tentar mudar a realidade deles, principalmente, e da família deles. Então, a gente consegue transformar famílias, transformar futuros desses jovens por meio de um auxílio a um primeiro trabalho, com experiência, com formação. Então, a gente dá todo, como as outras entidades também, damos todos o suporte para eles, para que eles consigam ter um futuro diferente. Marília Gabriela, como que foi esse processo de conhecer a RASC primeiro? Quem que te convenceu a procurar o lugar certo? Como que foi essa descoberta? Não foi nem convencer, né? Eu fui indicada pela coordenação da escola. A coordenadora, quando me chamou... Qual escola? Do Jacques Félix. Olha, da Escola Estadual Jacques Félix. Você encontrou o professor aqui, né? Professor Mário. A coordenadora
dizendo que tinha uma vaga para aprendiz no Banco do Brasil, perguntou se eu gostaria de ser indicada. E eu, querendo uma oportunidade de emprego para ajudar em casa, eu aceitei na hora. Então daí a coordenadora passou o contato da Lídia para mim. Logo ela já me explicou como que funcionava, que precisava dos boletins, um adolescente com presença na escola. Então logo já peguei tudo com a secretaria da escola, enviei os documentos. Quando contei pro meu pai e pra minha mãe, eles ficaram felizes da vida, porque é uma experiência diferente, é uma experiência nova. E eu, que sou de uma família grande, que somos em 4 irmãos, e como mais velha, ainda dá o exemplo para os meus irmãos, é mais responsabilidade ainda. Então, é uma grande oportunidade para mim, é algo novo que eu vou levar com certeza para minha vida profissional e para minha vida pessoal também. Você ser inserido no mercado de trabalho alterou a sua rotina, atrapalhou a sua rotina com relação aos estudos, por exemplo, ao lazer, né? Falando de dia de namoro, né? Ainda não. No início foi bem difícil, foi porque eu estudo de manhã, então conciliar estudo com o trabalho foi um pouquinho complicado, de certa forma, mas com a ajuda dos meus pais, com a ajuda dos colegas da escola, eu consegui dar conta de tudo, mesmo chegando cansada do serviço em casa, eu consegui conciliar o estudo com a escola, justamente pela escola ter me indicado. Então eles dão um apoio maior ainda pra gente, para que a gente consiga ter a experiência de um trabalho estudando. Porque quantas pessoas na faculdade também não trabalham e vão cansados à noite para a faculdade, né? Então já é uma experiência a mais pra gente nesse quesito. Nesse sentido, o CIE também atua, né, nessa promoção do nosso adolescente, do nosso jovem, mas aliando aí a questão de ter o ensino como prioridade, né? Isso, e tá isso tudo mesmo. adequado. Gostaria que você fizesse também essa explanação a respeito do CIE pra Sim. gente, né, que é um dos órgãos também bem conhecido na cidade aqui. Isso, o CIE também é uma instituição filantrópica, né? Tem 54 anos, estamos aí, A gente chega Aqui em Taubaté, nossa unidade de operação tem 14 anos, né? Já aqui em Taubaté. E aí, assim, temos também um trabalho com o programa, além de programa de aprendizagem, você desenvolve programa de estágio, inclusão de pessoas com deficiência, né? E no programa de aprendizagem não seria diferente, né? O jovem que nós atendemos é o jovem de vulnerabilidade, ele pode chegar no CIE e fazer o seu cadastro, todo o nosso material didático é em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Então esse jovem, ele faz o cadastro dele, seja presencialmente nos nossos locais de atendimento, que pode ser aqui em Taubaté, que pode ser em Lorena, no posto de atendimento que tem nosso em Lorena também, ou ele pode fazer via portal, e aí a partir dali nós tivemos uma oportunidade, esse jovem ele é encaminhado para essa oportunidade, para que ele inicie então o programa de aprendizagem conosco. Assim que a empresa fez a abertura da vaga, né, encontrou aquele candidato, ela faz a contratação daquele candidato e faz a matrícula no nosso curso de aprendizagem. Hoje são diversos cursos que o CIE tem, né, para atendimento, então além de ocupações administrativas, nós temos o comércio e varejo, auxiliar de produção industrial, logística, auxiliar de alimentação, preparo e serviços. Então tem uma gama de cursos que o empresário pode aí fazer a matrícula desse jovem. Também tem um acompanhamento, né, de assistente social, o acompanhamento escolar também, que é muito importante. Esse jovem precisa estar regularmente matriculado ou formado no ensino médio, né? Fazemos o atendimento do jovem de 14 a 24 anos incompletos. Então, dentro da nossa base de atuação, esse jovem ele vai ser atendido e ele vai ser direcionado para as suas atividades, né? A ideia é conseguir atingir cada vez mais um número maior de jovem e sensibilizar cada vez mais um número maior de empresário. Né? Eu participei de um evento ontem à noite com o Dr. Marcelo e ele falava exatamente sobre isso. Ele falava, olha, vai chegar uma hora que não tem mais altura de muro para você construir, para você garantir segurança de uma sociedade. Então não basta só eu fazer minha parte com meu filho, matricular ele numa escola, fazer o acompanhamento. Não, eu tenho que fazer um pouquinho mais para que a sociedade também seja impactada por esse um pouquinho mais, né? Então é esse o trabalho, né? De sensibilização também. Bom, você falou uma palavra importante que é a sensibilização, né? Nós estamos aqui com
3 entidades representadas. Também temos a SOAPRO, né, Serviço de Amparo e Promoção. Temos aí o SENAC, né, também faz um trabalho nesse sentido em Taubaté. Mas ainda temos poucos empresários, né, dentro da gama que Taubaté tem aí, da pujança que Taubaté tem no comércio, na indústria, que tem essa sensibilidade, né? Sim. Por que esses empresários ainda não atenderam a esse pedido, não se regulamentam dentro da legislação e muitas vezes, professor Fernando, acabam contratando de forma direta. Sim. E sem passar por esse processo de qualificação, de orientação, né? de cumprimento, inclusive, da legislação também, né? Na verdade, nós temos muito empresário que está preocupado com o lucro, né, e esquece um pouquinho dos problemas que estão postos na sociedade. Os empresários fazem negócios com o poder público, né, e o poder público não se aproveita, né, dessas relações que constrói com a iniciativa privada de pautar a oportunidade do aprendiz. Né? A gente estava discutindo esses dias nas relações que o poder público tem com fornecedores, com empreiteiras. Disso pode nascer uma responsabilidade social. Nós sabemos que muitas empresas são agraciadas aí por doação de áreas, isenção de impostos, né? E de que forma elas contribuem, né, para o desenvolvimento humano, né, do município. A gente estava conversando do município assinar um pacto, tal como a Prefeitura de Aparecida assinou o pacto, né? A Prefeitura de Aparecida, a gente sabe, né, que os jovens trabalhavam na feira, né, então tinha todo um problema de exploração de trabalho infantil, mas Taubaté não é diferente, né? No último levantamento de Taubaté, nós temos mais de 1.200 crianças que, de uma certa forma, são exploradas do ponto de vista do trabalho infantil, né? Então, nós precisamos discutir, né? E por que a Prefeitura não pode ela mesma contratar, né, para a Secretaria de Finanças, o jovem indicado pelo RASC, para a administração, o jovem indicado pelo CIE ou pela Guarda Mirim. Nós temos o Projeto Esperança, uma fundação Coca-Cola lá também, que tem um projeto interessante, né? Nós precisamos avançar, né? O poder público ele precisa dar a contrapartida dele, né? E os empresários também. Os empresários olham muito para a questão do lucro, né? E esquecem de dar essa contrapartida para a sociedade, que vai gerar frutos na questão da segurança. Eu acho que é importante destacar nisso, né? Então, nesse sentido, nós queremos fazer um evento com muito aprendiz, né, no dia 26, lá no prédio do Direito, da Unital, né, para que as pessoas possam ouvir experiências como a aprendiz que está aqui, né, e verificar que a contribuição é imensa, né, uma oportunidade para um aprendiz, para um adolescente desse é tudo que ele precisa, né. As pessoas questionam muito por que o adolescente vai ficar na Praça Santa Terezinha, por que o adolescente usa droga, por que o adolescente, né, cria uma série de confusão, mas esquece de discutir as oportunidades, né. Então, uma escola, né, quantos jovens igual a jovem que está aqui não mereceriam a mesma oportunidade, né? Precisamos discutir isso. Eu acho que é importante, né, o CDCA cumpre com sua obrigação de articular, né. Eu acho que as entidades que estão aqui, elas cumprem com um papel fundamental na sociedade taubatiana, mas assim, né, o último levantamento que a gente fez, Taubaté tem uma capacidade para ter 2.000 aprendizes, e Taubaté só tem 1.200 aprendizes. Então, tem empresas, né, que não cumprem com a legislação, né, com o sistema de cotas que é preciso respeitar, é preciso contratar pelo aprendiz, e tem empresas, inclusive, que preferem contratar como estagiário, né? Então, é lógico, né? Nós temos que dar amparo, né, para o adolescente que vai ser contratado. O adolescente tem registro em carteira, é uma legislação por trás, né? Não vai expor o adolescente numa situação de exploração, né? Não é porque ele está trabalhando que ele também deixa de ser explorado. Tem algumas empresas em Taubaté, André, que às vezes tem esse discurso, né, de dar oportunidade, mas na verdade ela continua na lógica da exploração. E a lei do aprendiz, ela evita esse tipo de coisa, né? Se está amparado pela lei do aprendiz, o que acontece? Vai evitar com que as empresas se utilizem, né? Tem empresas, por exemplo, que contratam mão de obra de presidiário, né? Lógico que eles têm uma visão do lucro daquilo ali, quanto que eles vão economizar com aquilo ali.
né? Mas nós que temos preocupações sociais aqui dentro do município, né? O nosso pensamento vai muito além disso, né? A gente sabe da importância das entidades, da importância das oportunidades. Eu acho que é mais ou menos isso. Catarina, Mônica, Lídia, Maria e Gabriela, que pontos a gente pode destacar aí a respeito dessa legislação? E com relação também ao discurso, né? Aí o empresariado às vezes apresenta que a legislação às vezes é muito rígida, exige muito. Qual é a opinião de vocês a respeito disso, né? Aí eu pergunto também na sequência para a Maria e Gabriela se foi difícil, né? Se adequar a essa legislação na parte documental. Demorou muito para poder conseguir os documentos e se inserir no mercado de trabalho. Por favor. Então, eu acredito assim, que às vezes o empresário, ele faz a contratação desse aprendiz porque ele tem uma cota, ele tem uma obrigatoriedade legal, mas quando a gente fala dessa questão de sensibilização, é para a gente pensar um pouco além da cota, né? Pensar um pouco além da minha obrigatoriedade legal, de uma legislação que foi regulamentada. É pensar do meu papel nessa sociedade, né? Qual o meu papel? Como que eu posso, exatamente como o Fernando colocou, né? O jovem está na praça, por que ele está na praça, né? Vamos discutir se eu oferecer uma outra oportunidade para ele, o que será que ele pode ser de diferente, né? Qual o futuro que eu posso esperar desse jovem? Então, com relação a essa questão da sensibilidade, existem muitos empresários conscientes, né? Nós que fazemos o atendimento sabemos que existem empresários que ainda não conheceram o programa de aprendizagem, por isso não absorvem, né? Às vezes é aquela primeira restrição que ele nem sabe o que é, e aí ele não sabe como é que funciona, então ele não sabe como é que contrata, e aí vira um ciclo. Então, às vezes, quando o empresário ele se abre um pouquinho para pelo menos nos atender, nos receber, ouvir o que a gente tem para dizer, tirar dúvida, né, fazer contato conosco para que a gente possa ter esse acesso e orientá-lo. Às vezes ele vai buscar, ele faz uma contratação de aprendiz e naquele processo de aprendizagem ele forma um futuro gerente. Ele forma, né? Aconteceu isso comigo recentemente aqui em Taubaté. Eu tenho 11 anos de CIE e no CIE já atuei no cargo de instrutor de aprendizagem. Então eu ministrava os encontros do programa de aprendizagem. Alguns anos atrás, um pouquinho tempo atrás, viu? Pouquinho tempo. E é engraçado, eu sou da região de Cachoeira Paulista, né? E eu atuava aqui em Taubaté. E aí, isso alguns anos atrás, fiz a capacitação de uma jovem, cheguei numa empresa esses dias, quando eu olhei pra menina, isso já faz uns 10 anos, gente, sem brincadeira, me veio, eu falei, nossa, esse rostinho me é familiar, mas eu fiquei com receio de entrar no assunto e parecer, né? Aí eu falando com a dona, a gente conversando, abrindo uma vaga, daí ela falou assim, eu falei, escuta, como chama aquela jovem que estava ali na frente? Aí ela falou o nome da jovem, eu falei, não acredito, ela foi minha aprendiz. Daí ela falou, Mônica, foi mesmo, ela é a minha melhor funcionária. Eu falei, ai, que orgulho, né? E isso acontece muito com a gente. Então, assim, às vezes o empresário ele se abre para uma oportunidade com um pouquinho de receio, porque está recebendo um jovem que às vezes não conhece, né? Mas ele, à medida que aquele jovem foi inserido, que ele foi acompanhado no programa de aprendizagem, porque se você só coloca o jovem ali dentro, não existe desenvolvimento, porque o único convívio que existe para aquele jovem é da família e da escola. Ele não tem um contato com o ambiente de trabalho, sabe essa questão de horário, uniforme, respeito à hierarquia? Ele não tem. Então, quando você insere esse jovem no ambiente corporativo, aliado, né, no programa de aprendizagem, a entidade capacitadora, o CIE, ele vai se desenvolvendo esse jovem para que ele vá se adequando e cada vez mais ele vai se desenvolvendo e atendendo o objetivo da empresa, né? Cedo ou tarde a empresa, um colaborador encerra o contrato, né, se aposenta e é uma oportunidade que a empresa tem de oxigenar esse quadro através do programa. Então, na meu ver, essa sensibilização, quando o empresário se abre para ouvir, se abre para, né, para entender, para conhecer, já é um grande passo, né? Já é um bom passo. Eu acho que o empresário não pode estar só atento ao lucro, né? Só querer... Porque quando a gente insere um aprendiz na empresa, o respaldo que a gente dá para ele, para a família, né? Consegue mudar esse jovem. Então ele não é mais um funcionário lá, ou um simples estagiário que faz tudo lá. Então e o legal é que eles também começam a adquirir a ideia qual é o papel deles, né? Qual é o dever que eles têm,
né, qual o objetivo que eles têm no trabalho. Então eles também sabem se defender, sabem encarar o trabalho de uma maneira diferente, porque a gente dá o respaldo também para eles, né, a entidade, as aulas. Então eles já chegam muito mais munidos de informação e é muito melhor para quem contrata também, porque eles saem muito mais bem preparados das aulas, e depois eles se tornam, nossa, para contratar um jovem aprendiz que já passou por uma entidade, a experiência que ele vai ter de trabalho é muito maior do que simplesmente jogar ele e falar faz, né? Então, o desenvolvimento deles, eu fico com eles 2 anos. O desenvolvimento deles é nitidamente diferente do dia que eles entram e do dia que eles dão um abraço na hora de ir embora. O crescimento deles, em um adolescente, né? O crescimento em 2 anos, você fala, gente, e dá maior orgulho depois, né? Quando eles falam, professora, entrei numa faculdade, professora, o pessoal do banco me chamou pra fazer, sabe? Então é muito gostoso esse crescimento deles. Sim. Bom, a Lídia tá falando aí, a Marília Gabriel vai até chorar. Daqui a 2 Só anos... 5 meses. 5 Você tinha perguntado sobre a demora para o contrato, arranjar os documentos. No meu ver, não foi muito demorado, foi até mais rápido do que eu imaginava. Eu entrei em contato com a Lídia, final de novembro de 2016, e em dezembro eu já estava no banco. Então foi tudo muito rápido. Quando eu iniciei no banco, eu estava muito nervosa, porque era um primeiro emprego numa empresa grande. Porque até então, como muitos adolescentes e jovens trabalham hoje, sem carteira registrada, com um salário menor do que o mínimo, e olhe lá ainda, para mim foi muito importante. Porque aprender a trabalhar com o público, ver como funciona uma instituição financeira, foi assim, de grande aprendizado, porque a gente imagina que é uma coisa e trabalhando lá dentro você descobre como você descobre como funciona. Então é um aprendizado grande e uma experiência importante, porque a gente aprende a viver em hierarquia numa empresa e a respeitar aqueles que estão acima de nós, porque eu conheço jovens que trabalham no comércio que não respeitam o próprio patrão, ou às vezes o patrão é família, então acaba não respeitando mesmo que seja o local de trabalho. E tantas pessoas lá dentro do banco me ensinaram que lá fora nem toda empresa é assim, é acolhedora, nem todos os funcionários são dessa forma. Então a RASC também me ajudou muito a conhecer essa legislação, a lei da aprendizagem. Nas aulas que a gente aprende sobre o ECA, sobre a lei de aprendizagem, sobre a própria Constituição brasileira e as leis do trabalho, enfim, é uma aprendizagem prática no banco e aprendizagem teórica e psicológica dentro do curso. Bom, nessa questão da sensibilização, né? É interessante a gente pensar nesse sentido mesmo, porque você não transforma um adolescente, você transforma uma família. Né? Porque hoje foi o tempo em que o pai era o único pilar, né, do sustento da família. Hoje você tem mãe trabalhando, hoje você tem um adolescente que leva para casa no momento que ele começa a trabalhar, ou até mesmo para ele ter por onde, olha, eu quero, os jovens, né? Eu quero um tênis, eu quero um celular, e nem sempre os pais têm essa condição. Então, para os empresários, um adolescente que ele acolha, ele está transformando uma família inteira. Uma família inteira. E esse exemplo eu vejo lá com os meus alunos. É o irmão e depois vem o outro irmão, então vem na sequência a família, todos querem participar nesse sentido, porque vem a evolução e a transformação que a família tem a partir do momento que o adolescente ele entra, ele é inserido nesse programa de aprendizagem, ele transforma a vida do adolescente em todos os sentidos, todos os sentidos, não só financeiramente falando. Então falta dos empresários, das empresas, pensar um pouquinho nesse sentido.
não olhar com maus olhos porque é um adolescente. Porque o adolescente que está lá, ele está cheio de vontade, ele está na melhor fase da vida dele, cheio de disposição para dar o seu melhor ali no ambiente de trabalho. Então, vale a pena, vale a pena. Vale muito. Professor Fernando, como que o poder público pode contribuir, né, para diminuir essa lacuna que existe aí, né, esse abismo entre o empresariado e entre quem está aí disposto e está atuando há 55, 54 Já até perdeu 10 anos, né, em defesa aí da qualificação do nosso aprendiz, né? O que ele pode fazer, o que ele deve fazer para que isso seja fomentado na nossa cidade, por exemplo? Bom, eu acho que um pacto, né, uma carta compromisso aí, que ele venha propor aí para os seus fornecedores, para as empresas que têm uma relação com o poder público, né, no sentido assim, de assumir esse compromisso da contratação de aprendiz, né? Com as empresas que recebem doações diárias, isenções de impostos, né, colocar na lei de expansão industrial do município. Existem várias possibilidades, existem alguns modelos de outras cidades, nós estamos conversando no sentido assim de fazer um documento contextualizado com a nossa realidade aqui de Taubaté, né, e de apresentar isso para o prefeito, para que o prefeito possa assumir esse compromisso, né. Nós já fizemos alguns debates, né, a prefeitura tem uma comissão que discute, né, a erradicação do trabalho infantil, que é o Compete, mas assim, né, não deu o passo decisivo de assumir esse compromisso, né. Talvez não tenha assumido o compromisso nem com os próprios adolescentes, que é da gestão deles. Nós temos 12 adolescentes no núcleo, né, que são acolhidos pela prefeitura. Precisa ter esse olhar, né, de desenvolvimento profissional, de qualificação como aprendiz, né, para que tenha uma perspectiva de vida. E alguns projetos também educacionais, eles estão totalmente na contramão aí das questões do que o jovem quer, né? Se você perguntar para o jovem o que ele quer, qual é a vontade desse jovem, ele vai dizer para você: eu quero me profissionalizar, eu quero arrumar um bom emprego, eu quero ir para o ensino superior, eu quero fazer faculdade, né? E agora... Pode perguntar para a Maria Gabriela. Ela pode reconhecer esse é o interesse do jovem, né? É engraçado que a escola integral do Estado, da Prefeitura, ela tem um discurso assim de projeto de vida. Mas um projeto de vida que é colocado dentro da escola é um projeto de vida do adulto. Aquilo que o adulto acha que é melhor para o jovem não escolhe. Porque se o jovem pudesse escolher entre ficar o dia inteiro numa escola de tempo integral ou frequentar uma dessas entidades, ele ia escolher uma dessas entidades. As entidades têm objetivo, têm formação profissional, eles iam querer frequentar uma parte, lógico, a outra parte tem que ser na escola, mas uma parte do período dele ele ia querer frequentar, queria trabalhar, querer se profissionalizar. Então o jovem nem sequer é perguntado, André, do que ele quer. Ainda bem que nós tivemos numa escola como o Jacques Félix, que tem uma diretora super preocupada, uma coordenadora super preocupada, que olhou por uma jovem ou por alguns jovens nesse sentido. Eu queria destacar aqui, né, que muitos jovens, além de ter interesse em ganhar dinheiro, em comprar carro, em comprar celular, eles têm preocupações sociais, né? Eu queria resgatar aqui um adolescente, né, que eu tive contato com 15 anos, fez o ensino médio, era do Grêmio Estudantil, depois ele virou aprendiz da CIE. Aí foi trabalhar na Goodyear, né? Esse adolescente hoje é presidente do CMDCA, não é pouca coisa, né? O adolescente é presidente do CMDCA, foi aprendiz na Volkswagen, lá na Goodyear, numa terceira, hoje ele é presidente do CMDCA. Então, quer dizer, é um adolescente que não estava preocupado só em ganhar dinheiro para poder consumir mais, ter carro. Ele se preocupa, inclusive, com os outros adolescentes hoje em dia, porque dirige o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, né? Então, nós precisamos discutir... Respira, né? Ele Taubaté respira. tem graves problemas, né, André? Taubaté tem, se você for em alguns lugares, Taubaté, você vê crianças vendendo bala, certo? Você vê crianças no mercado municipal vendendo pano de prato junto com a mãe, né? Tem problemas graves, né? Tem Tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas, que deve ser o maior empregador de jovem atualmente. O maior empresário, né? Hoje em dia, né, que recruta jovens e leva a vida de jovens e jovens
nessa cidade, com certeza, é o tráfico de jovens. Então nós precisamos fazer essa disputa, né? Incentivar, valorizar essas entidades, criar possibilidades no poder público, aumentar a sensibilização do empresário no setor privado, né? Tentar fazer essa disputa, porque Taubaté, ela veio de Lorena, né? Taubaté e Lorena é uma das cidades mais violentas que tem no estado de São Paulo. Se não fossem essas entidades que estão aqui com essa responsabilidade social, muitos jovens mais teriam perdido as suas vidas aí nessa disputa. Então nós queremos disputar vidas, entendeu? O projeto, a questão da erradicação do trabalho infantil é uma disputa por vidas, porque se o jovem não tiver essas oportunidades que nós estamos discutindo aqui agora, a vida dele fica muito vulnerável, e aí ele fica muito próximo das coisas que fazem muito mal para ele. E aí pode acontecer de tudo, pode acontecer inclusive que dele concluir o ensino médio, né? E depois conseguir um emprego informal, né? Mas assim, pode acontecer também de perder a própria vida nesse período de juventude dele. Acho que é mais ou menos essa Mônica, Catarina, Lidiane, nossa Marília Gabriela. Nós estamos discutindo muito o papel do poder público, né? Sim. Mas há também aquele cidadão que está lá do outro lado, ali sentado, nos assistindo, né? Acompanhando a gente aí pelas redes sociais, né? E o papel desse cidadão no combate ao trabalho infantil? Como que a gente pode trazer esse cidadão, né? E qual é o papel dele realmente nesse sentido? Eu acredito que o papel de todos nós, né, da sociedade como um todo, é atuar também de forma preventiva, porque parece besteira, mas essa questão do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil, ela acontece diariamente debaixo dos olhos de todos nós, e às vezes em situações tão pequenas que as pessoas já se acostumaram tanto com aquela realidade que Isso é normal. que isso vira normal, né? Então as pessoas não se assustam mais com, né? Um caso ou outro quando você para no semáforo, né? Como a colega colocou, e aí você vai ver um garoto vendendo bala e fala, nossa, né? Então hoje não, hoje as pessoas fecham o vidro do carro e continuam o seu caminho. Então eu acredito que todos nós, né, esse é um papel de todos nós, proteger essa criança, proteger esse adolescente, identificou que tem uma criança ou adolescente na rua, encaminha para nós, direciona, olha, vai lá no CIE, vai lá na guarda, vai na RASP, faz o seu cadastro, né, veja quais são as formas que você tem para você conseguir esse processo de inclusão no mercado de trabalho. Às vezes é um empresário pequeno, né? Às vezes quem está nos assistindo não é um diretor de uma multinacional, mas ele tem um comércio, mas ele quer ali oferecer uma oportunidade, ele também pode. Então, cada um fazendo um pouquinho, você faz a diferença, né? De um município, de um país, de tudo mais. É aquela historinha da areia, né? Você é uma gotinha no mar, né? História do beija-flor, né? Isso, né? Que ele queria apagar o incêndio dele lá. Então, eu acredito que as entidades estão aí, nós estamos aqui cumprindo nosso papel, estamos à disposição, né? Para orientação, para contratação. Agora, a sociedade como um todo, se a sociedade se incomodar com essa situação que é diária, que fere um direito, que explora uma criança... a Maria Gabriela colocou uma situação, né? Existem colegas como eu que trabalham e não ganham nem metade do salário. E aí, por exemplo, essa é uma situação que às vezes você vê com frequência. A pessoa precisa sair para trabalhar e deixa os filhos com outro adolescente. Não é? Exatamente. Isso é exploração do trabalho infantil. Não é? Agora, como é que o Ministério Público, o juiz, seja lá quem for, vai notificar ou investigar esse tipo de situação para entrar na casa da outra pessoa? Isso é muito delicado. Por ser sutil, é uma questão de repensar a nossa conduta, né? Repensar a conduta da sociedade como um todo, e essa sociedade olhar para essa criança, para essa adolescente, como o futuro do país, como o futuro do município. É ele que vai fazer a diferença no nosso país, é ele que vai conviver com os nossos filhos, é com esse jovem que nós vamos encontrar todos os dias, quando nós entrarmos no trabalho, quando nós sairmos do trabalho, quando nós somos ao banco, quando nós somos à praça, quando nós somos almoçar no restaurante. Então, isso precisa mudar como um todo no conceito de sociedade, de proteção a essa criança e essa adolescente, né? Eu entendo que é um primeiro ponto. Você viu uma situação
que não tá legal, você não pode compactuar com isso. Por mais benefício que isso te pareça, né? Por mais vantajoso que seja pra você. Eu tô ajudando. Minha sobrinha vai ficar, ela vai aprender a ser humor. Não, você tá explorando essa criança. Essa criança pode se queimar, ela pode se machucar, ela pode derrubar uma criança, ela pode, né? Existe uma série de acidentes domésticos que podem acontecer com essa criança. E aí? Quem é que vai garantir o direito dela, né? Quem é que vai cuidar dessa criança depois? Então, eu entendo que é um mudar de pensamento da sociedade como um todo. Olhar para essa criança, para esse adolescente com um olhar de proteção e, se viu, não compactuar e direcionar. Para quem pode fazer alguma coisa, para quem pode colaborar, nós estamos à disposição para isso mesmo. Eu concordo plenamente com ela, porque... eu acho que é uma fase deles também, por exemplo, eles entram com a gente com 15 anos. Então é uma fase tão delicada no momento do jovem, porque é uma fase que está terminando a escola, pensando no que vai querer fazer, o que pode ser feito do futuro. Então eu acho que quanto mais jovens a gente conseguir mexer nessa fase, melhor a sociedade a gente vai ter lá na frente. Né? Então, eu acho que essa fase da adolescência que a gente pega é uma fase muito importante, né? Então, a mudança ocorre não com 30 anos, né? Ocorre cedo, ocorre dentro de casa, a diferença deles é agora. Então, quanto mais a gente conseguir mexer com esses jovens, né? Trazer eles para as entidades, né? Sensibilizar o poder público, sensibilizar os empresários a absorver esses jovens que estão sobrando aqui no nosso município, né? Melhor a sociedade a gente vai ter lá na frente, né? A gente que vamos estar utilizando lá na frente, né? O futuro é para eles, então quanto mais a gente puder impactar, eu tô aqui para ajudar. Nesse sentido também, né, o cidadão, além de não colaborar, não só dentro das casas, mas nas ruas também, né, não colaborar, não incentivar, não fomentar esse tipo de trabalho, mas também na cobrança das políticas públicas. Quem é que pode auxiliar nesse sentido? Quais são os representantes? Quem são as pessoas que podem até buscar um pacto, como foi falado, uma melhoria nesse sentido, que as empresas abram mais as portas? Então, quem é? Então, eu como cidadão, que pessoa tem isso, por exemplo, num plano de governo, num plano ali, para que isso possa efetivamente existir, possa melhorar, né, na nossa cidade e no Brasil como um todo. Porque isso precisa ser muito bem elaborado e visto de perto por todas as esferas, né, do nosso país, independentemente, não só em questão de Taubaté, mas né, no total. Acho que vem mais a parte detalhada, todo mundo fala, jovem é o futuro do país, mas cadê o plano de ação para inserir esse jovem? Exatamente, não pensar, eu não tenho nada a ver com isso, então meu filho está formado, alguém resolve. Não, e aí, qual é a política pública que vai ser adotada no município? E cobrar efetivamente, está sendo feito? Existe em Taubaté, a prefeitura ela tem uma preocupação nesse sentido com esses jovens, ela busca nessas empresas, cobrar dessas empresas, porque também falta um pouco disso. A cobrança nas empresas, porque às vezes a gente vê que a empresa espera o Ministério bater lá. Ela espera a fiscalização. A partir do momento que a fiscalização dá um prazo para ela providencia o adolescente, ela providencia o aprendiz. Então também nesse sentido, prefeitura, o quê? Né? Como que isso pode melhorar? Não esperar ali a multa ou, né, o problema chegar na empresa. Porque tem empresa que faz isso. Ela só espera. Então, enquanto não baterem na minha porta, eu tô com a minha consciência tranquila. Né? Então, eu acredito que nesse sentido o cidadão pode sim cobrar mais para que toda a sociedade ela possa usufruir desse plano que é excelente para todo mundo, de uma maneira geral. São os médicos, são os nossos futuros policiais, são os nossos futuros advogados, são os futuros professores, que vai cuidar dos nossos filhos também, por que não? Né? Da gente, por que não, né? É uma política importante, eu acho que tem que ser muito mais bem acessada aqui, principalmente em Taubaté, né, que a gente está mais em contato.
Porque vai depender deles, e a diferença é tão grande que você vê que a sociedade vai mudar lá na frente, porque a gente conseguiu mudar antes. Às vezes a gente se sente de mãos atadas, a entidade fica de mãos Vai atadas, fazer o quê? porque eu tenho adolescente para oferecer, mas a empresa, e aí? Cadê esse elo, né? Esse elo com uma prefeitura, por exemplo, com um conselho talvez, ou com uma outra classe que possa nos auxiliar nesse sentido, de fazer essa ponte empresa, entidade, para que eu possa colocar cada vez mais adolescentes, eu possa abrir mais vagas, eu possa trabalhar com o maior número possível, e juntos as entidades também precisam estar unidas nesse sentido, porque tem a fatia do bolo, tá aí para todo mundo. Sim. Tem para todo mundo, dá para todo mundo trabalhar e trabalhar bem com os adolescentes. Sim. Então vamos lançar aqui a Marília Gabriela para fazer já esse trabalho, esse apelo aos empresários, né? Para sensibilizar a Marília Gabriela e mostra para eles aí a importância mesmo de estar contratando os nossos aprendizes aqui de Taubaté, dando oportunidade aos nossos jovens aí, né? Sim, muitos adolescentes que, como ele tinha mencionado, que ficam em escola em período integral, eu tenho uma amiga que reclama que ela fica em período integral, então ela não consegue arranjar um serviço devido a isso. Então, você empresário grande ou empresário pequeno, hoje temos o microempreendedor, né? Você que quer dar um auxílio, uma aprendizagem a mais para esse adolescente que precisa, entre em contato com o CIE, com a RASC, com a Guarda Mirim, que você mesmo pode conhecer algum adolescente, um sobrinho, um primo, que quer trabalhar e que não tem essa oportunidade. Entre em contato com essas empresas, que vai ajudar muito adolescente que precisa e que quer trabalhar. Que hoje em dia muitos adolescentes querem trabalhar para ajudar em casa, para comprar o que quer. Então, é uma realização até mesmo pro adolescente. É uma experiência que ele vai levar para a carreira profissional muitas das vezes. Então, que tenhamos essa sensibilidade para os jovens e os adolescentes de Taubaté, da região, enfim, que nós adolescentes mesmo também possamos procurar e lutar por isso. Que muitas vezes vamos entregar um currículo na empresa, mas não trabalho com menor aprendiz. Mas tem essa empresa que trabalha com um contrato de menor aprendiz. Então, que a gente possa lutar pelos direitos desses adolescentes e que possamos ter mais empresas com um contrato de estágio de menor aprendiz para jovens e adolescentes. Bom, então vamos lá rapidinho. CIE, que dia atende, onde atende, horário, a RASC, a Guarda. Você, aqui em Taubaté, nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, não paramos para almoço. Então o estudante ele pode chegar na nossa recepção, ficamos ali na Pedro Costa, 330 aqui no centro. Em Lorena também nós temos um escritório de atendimento do CIE, que fica dentro da Faculdade Unisal. Vai facilitar o atendimento do jovem lá do Vale Histórico, de toda a região, mais próximo para eles, né? Então, além disso, tem os nossos serviços via portal, que o estudante pode entrar e fazer toda a ferramenta que ele precisa via portal. Interessante só deixar aqui claro que o CIE oferece vários cursos à distância gratuitos para o candidato. Então, o estudante, se ele quer se preparar para o mercado também, né, para participar das entrevistas, ele pode acessar o portal, fazer o cadastro dele e fazer acesso aos cursos para que ele se prepare para essas oportunidades que estão por vir. Eu agradeço a oportunidade. Então, a RASC, o jeito mais fácil do adolescente entrar em contato com a gente é pelo site da RASC, então www.rasc.com.br. Lá tem um link chamado Trabalhe Conosco, ele vai preencher todos os dados dele e daí a própria RASC encaminha esse adolescente para nós. Então, surgindo alguma vaga, a gente já tem esse banco de dados lá. Então, esse é o melhor jeito. Agora, se você quiser conhecer, ir lá, falar com a Marília Gabriela, os outros 24 alunos que estão lá, quiser conhecer, a gente tem nossos encontros são nas quintas-feiras, à tarde, né? Lá no Centro Pastoral da Santa Terezinha. Atrás da igreja, a gente tem uma sala lá onde a gente faz as aulas toda quinta-feira. Então, quem quiser passar lá, conhecer, tá sempre bem-vindo. Pode ir lá conversar com a gente, trocar uma ideia. Mas o melhor jeito é o site para entrar mesmo, se filiar na RASC. Catarina? A Guarda Mirim fica na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 1065, de segunda a sexta, das 8 às 17, com uma hora de almoço, do meio-dia a 1. O pessoal para almoçar
e é interessante porque nós trabalhamos com períodos de inscrições, então é legal o adolescente se orientar para que ele faça a inscrição no período certinho. Professor Fernando, que dia reforça a data do evento? Nós temos um evento, né? É um evento de perfil de juventude, de aprendiz, né? Então, cansado de ouvir adulto dizer aquilo que o aprendiz tem que fazer, aquilo que o jovem tem que aprender, tem que fazer. Nós vamos fazer um evento na Faculdade de Direito, no dia 26, às 9 horas da manhã. A expectativa é reunir 200 aprendizes no dia. E lógico, todo mundo está convidado, quiser ir lá acompanhar. Nós vamos fazer alguns convites para compor a mesa, né? Convidar o Ministério Público do Trabalho, convidar aí a Prefeitura. Importante que a Prefeitura participe, né? Até para poder assumir os compromissos de políticas públicas que eles acabaram de falar aqui, né? E o CNDCA cumpre com o seu papel, que é articular essa rede para fazer com que a rede funcione, né? Nesse dia nós vamos divulgar também, existe um aplicativo de celular, onde a gente pode encontrar todas as empresas que deveriam contratar aprendiz no nosso município, algumas delas não contratam, então nós vamos divulgar isso para a juventude, para que a juventude faça a sua própria cobrança. Então, mande um recado para essas empresas, né, que nós não estamos querendo nada mais do que o cumprimento da lei do aprendiz, da cota que os aprendizes têm direito. Acho que é isso. Bom, tá na hora já, né? Estamos passando já um tempinho nosso aqui. Só para a gente encerrar aqui, ó, dados do IBGE, 2015, 80 mil crianças de 5 a 9 anos trabalhavam no país. Calcula-se que mais de 3 milhões de crianças trabalham nas mais diversas atividades que não contribuem em nada para a formação da criança e do adolescente, né? Aqui também tem dados do Ministério da Saúde, SINAM, 236 crianças morreram enquanto trabalhavam em atividades perigosas entre 2007 e 2017. Então é um assunto muito importante que a gente tem que sim colocar o dedo na ferida. E quando a gente fala poder público, a gente fala também do Legislativo, que é a Câmara Municipal, que são vocês aí que são responsáveis pelas leis, né? E podem também ajudar o prefeito e todas as outras organizações a cumprir, né, a legislação e a fomentar aí o incentivo ao programa Jovem Aprendiz na nossa cidade. Então estamos terminando, agradecendo ao professor Fernando Borges, agradecendo a Mônica Oliveira do CIE, agradecendo a Catarina de Paula da Guarda Mirim, agradecendo a Lídia Esper e a Marília Gabriela da RASP, né? E também lembrando aqui, né, parabenizando a SOAPRO, ao Projeto Esperança e ao SENAC também, que tem atuado na promoção e na qualificação do nosso aprendiz. Vamos terminando, agradecendo o Jefinho lá na nossa técnica, agradecendo aqui ao Cássio, a Claudinha e toda a nossa equipe da TV Cidade. Amanhã estamos de volta aqui a partir das 18 horas, então até amanhã para você.